Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre triângulos. Triângulos são polígonos de 3 lados e 3 ângulos, certo? Então, algumas definições sobre triângulos. O triângulo ele é sempre composto por 3 vértices. 2, 3 vértices. Além dos 3 vértices, 3 lados. Tá? E qualquer lado dele pode ser considerado a base, tá? A posição do formato triângulo, qualquer lado pode ser considerado base. Os seus ângulos internos, o triângulo ele é formado por 3 ângulos. A soma desses 3 ângulos sempre equivale a 180 graus, tá? Então, quando eu pegar a medida do primeiro, do segundo e do terceiro ângulo, a soma dos três sempre vai dar 180 graus. Aqui está o ângulo A, ângulo B e ângulo C. A soma desses 3 ângulos é sempre igual a 180, tá? E outra coisa importante aqui, em relação aos lados, a soma de 2 lados é sempre maior que o terceiro, tá? Então, esse lado aqui, de A até B, somado com B até C, é sempre maior que esse lado AC, certo? Então, se nós pegarmos qualquer um desses lados, a soma de 2 é sempre maior que o terceiro, tá? Então, a partir daí, nós vamos também classificar os triângulos. Os triângulos eles são classificados. Nós podemos classificar eles de acordo com os seus lados e de acordo com os seus ângulos, tá? Primeiro vamos falar em relação aos lados. Se o triângulo ele tem os 3 lados iguais, por exemplo aqui, a medida desse lado aqui vale 10 centímetros, esse outro lado também vale 10 centímetros, esse outro lado vale 10 centímetros, tá? Qualquer unidade, pode ser centímetro, metro, mas se todas as medidas, essa medida e essa medida, são iguais, nós podemos dizer que o nosso triângulo ele é classificado como equilátero, certo? Equilátero, é a igualdade dos 3 lados. Se ele tem 2 lados iguais e um diferente, por exemplo, aqui é 10, aqui vale 10, essa medida daqui para cá, tá? 10, daqui para cá vale 10, e aqui para cá, e esse pedaço aqui ele é menor, só vale 8. Então, se ele tem 2 lados iguais, nós chamamos ele de isósceles. Ou seja, o triângulo tem 2 lados iguais e um lado diferente, tá? Poderia ser esses 2 lados iguais e esse diferente? Poderia, contanto que qualquer 2 lados sejam os mesmos. E nós podemos ter um triângulo que os 3 lados são diferentes. Cada um tem uma medida diferente. 15, 10, 5. Por exemplo, tá? 6. A soma dos 2 lados tem que ser sempre maior que a terceira, certo? Então, 10 mais 5, 10 mais 6, 16. Tem que ser sempre maior, tá? Mas os 3 lados são diferentes, então nós temos um triângulo escaleno. Tá? Equilátero, os 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. Escaleno, nenhum lado igual. Tá? Eles também podem ser classificados de acordo com os seus ângulos. Então, para um triângulo que tem um ângulo retângulo, nós já falamos sobre ângulo, e nós vimos que toda vez que eu tenho um ângulo, e esse ângulo é representado por esse quadrado com um pontinho no meio, nós estamos falando de um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus.
Então, independente da medida dos demais ângulos, se existe um ângulo de 90 graus no meu triângulo, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. Porque um dos seus ângulos é reto, é de 90 graus. Lembrando que a soma dos três não pode passar de 180. Outra coisa que pode acontecer é os três ângulos serem iguais. 60, 60, 60. Mas no intuito aqui não é a igualdade dos ângulos, sim, tá? E em relação eles serem menores que 90 graus. Ó, um ângulo, se um ângulo vale 90, o triângulo é retângulo. Se todos os ângulos são menores que 90, nós temos um triângulo acutângulo. Tá? Poderia ter outras medidas, por exemplo, por aqui poderia ser 80, aqui 40 e aqui 60. Todos eles seriam menores que 90. Então, eu teria ainda um triângulo acutângulo. E aqui nós temos um triângulo onde um dos seus ângulos é maior que 90, tá? Nós vamos imaginar que isso aqui seria o ângulo reto. 90 graus estaria mais ou menos aqui, então aqui ele passou de 90. Então vamos supor que esse ângulo tem 120 graus. Se o triângulo ele tem um ângulo maior que 90, os outros valores não nos interessam nesse momento, mas se um desses ângulos é maior, nós chamamos esse triângulo de obtusângulo. Um ângulo maior que 90 nós chamamos de obtusângulo. Todos os ângulos menores que 90, acutângulo. Um dos ângulos valendo 90, retângulo. E em relação aos lados, se os três lados são diferentes, escaleno. Dois lados iguais, isósceles. Três lados iguais, equilátero. Certo? Essa é a nossa definição para